Nesse vídeo eu quero responder duas perguntas. Se valeu a pena e se eu teria feito alguma coisa diferente. Bom dia, amigos. Bom dia, pessoas. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu tenho 30 anos. Atualmente eu moro em Los Angeles, na Califórnia. E hoje é o meu primeiro dia de aula como estudante de psicologia. Eu vim para os Estados Unidos através do intercâmbio de au pair, fiquei 2 anos de intercâmbio de au pair, 1 ano como turista e agora eu começo essa nova fase da minha vida. E eu decidi criar pra mim esse desafio pessoal Glow Up aos 30 dias iniciais ao começo das minhas aulas. Porque em 2024 eu não cuidei muito de mim, do meu corpo. Eu felizmente viajei no meu aniversário do meu namorado. Então foi um início de ano assim meio... Eu não tinha uma rotina muito estabelecida, eu tava sempre pensando em alguma coisa, fazendo um projeto. Primeiro a minha mãe veio me visitar, aí depois eu viajei com meu namorado, aí eu me desafiei a fazer 30 vídeos pro YouTube em 30 dias, antes dos meus 30 anos, aí depois foi o meu aniversário, aí a gente viajou, aí depois eu fiquei focada em editar todos esses vídeos, tem todos esses vídeos aqui no meu canal. Então eu sinto que... Então eu queria criar esse desafio pessoal de fazer pra mim, pra cuidar de mim, pra voltar com os eixos da minha vida pra essa nova fase da minha vida que vai ser desafiadora, porque eu vou estudar de segunda a quinta, 2 horas, né? Ainda mais vai ter o tempo que eu vou ter que estudar. E eu tenho 30 anos, gente. Eu sei que eu preciso ir pra academia e cuidar do meu corpo. É uma coisa que eu sei a teoria e eu precisava colocar a prática, então contextualizando isso tudo. E uma coisa que foi muito legal nesses 30 vídeos antes dos 30 foi eu me desafiando a fazer todos os dias uma mesma coisa. Pegar a câmera, falar com a câmera, editar. E assim, nesse processo de fazer todos os dias as mesmas coisas, obviamente, você vai aprender, você vai aprender alguma coisa. Você vai falar com a câmera melhor, você vai editar mais rápido, você vai pegar o jeito das coisas mais rápido. Você vai ver coisas que você não conseguia ver antes, por exemplo. Eu vi o quanto não era muito legal pra mim ficar sentada na minha cama de pijama falando sobre lições. Não é muito visualmente agradável. Um período assim de evolução, foi o que me motivou também a fazer esse 30 dias de Glow Up. Falando desse desafio agora, tá? Esse desafio pra mim, eu queria que ele fosse tanto mental quanto físico. Porque ir pra academia é importante, comer bem é importante. Mas uma coisa também desses 30 antes dos 30, que eu senti que foi bom pra mim, foi que falar em voz alta lições que foram importantes pra mim, pra minha vida, me dava força, sabe? Me dava confiança, como se eu pudesse reacessar essas memórias na minha cabeça. Então assim, eu queria que esse desafio Glow Up, ele fosse mental de alguma forma também, não só físico. Então eu idealizei o meu desafio, né? Eu idealizei o meu desafio, gente. Então eu botei atividades pra manhã, atividades diariamente, atividades pra noite, que eu vou deixar na tela aqui. E como vocês podem ver, são muitas atividades. E logo na primeira semana eu vi que eu não tava dando conta, mas assim, eu propus a fazer essas atividades pra cuidar de mim. Então não faria sentido nenhum eu me perder nesse processo, me sentir ansiosa, me sentir estressada nesse processo de cuidar de mim. Eu fiz um vídeo por semana, então esse foi o tema da semana 1, eu falando que é exatamente isso, né? E também falando que eu precisava aprender a gostar do processo. Porque tudo na nossa vida, pra vocês que não me conhecem, eu amo atividades outdoors, aventuras outdoors. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui linkada que é Combo de Aventuras, que foram todas as minhas aventuras. A maioria delas eu fiz sozinha. E assim, cada aventura você ia aprendendo um pouquinho, sabe? Saindo um pouquinho da sua zona de conforto. Então assim, não adianta você, na sua primeira aventura, tentar subir a montanha mais alta da Califórnia. Porque vai ser difícil demais, você não vai conseguir, você vai se sentir frustrada. Então, eu fui aprendendo a gostar do processo, entendeu? Aprendendo que cada trip era um aprendizadozinho, entendeu? Aí na próxima trip você fazia uma coisa um pouquinho mais difícil, e eu fui aprendendo a gostar desse processo. Mas aí pro meu Glow Up, eu botei tudo, sim. Botei tudo. E aí na segunda semana, eu tava ainda com esse sentimento de que eu não tava fazendo tudo que eu tinha colocado na minha cabeça, idealizado e falado em voz alta pra vocês. Porque eu idealizo uma coisa, eu falo em voz alta e parece que essa coisa se materializa, entendeu? Como se agora eu tenho um compromisso com você que tá assistindo.
E aí, quando eu tenho esse compromisso com você que tá assistindo, eu tenho que, né, pensar melhor no que eu falo, né? Porque não adianta eu fazer tudo só porque eu falei pra você que vai fazer e me ferrar nesse processo. Então o vídeo da segunda semana foi ajustando essas coisas, porque eu entendo que, assim, 5 minutos de meditação é 5 minutos da minha vida. Mas, assim que eu acordo, e aí eu tinha falado que eu ia escrever uma página por dia, meditar, e ler minhas frases de afirmação, não tava funcionando, sabe? Tudo isso. Então, eu fui reajustando esse processo. Por exemplo, aí eu reajustei pra meditar assim que eu saí da academia. Porque a academia era uma coisa que eu tava realmente conseguindo cumprir todos os dias. Então eu ajustei isso pra incluir o hábito da meditação assim que eu acabo de academia. Usei um conceito chamado Habit Stack pra incluir hábitos juntos. Por exemplo, assim que eu ir pra academia, eu vou meditar. Assim que eu escovar os dentes, eu vou ler minhas frases de afirmação. Então isso é uma técnica pra você criar hábitos bons. Aí na terceira semana eu pensei assim, quer saber? Eu vou só falar de coisas boas. Porque até então eu tava assim com esse sentimento de que eu não tava fazendo tudo, entendeu? Então eu tava incluindo. E aí na terceira semana eu falei assim, agora eu vou reconhecer as coisas boas que esse processo fez pra mim. Me alimentar melhor, ter mais disposição, ter mais foco. Esse foi o melhor dos benefícios, que eu sinto como se eu vou na academia e eu foco a minha cabeça na academia, eu chego em casa e o meu músculo do foco ele tá muito melhor pra focar em outras coisas que eu também quero fazer, sabe? E muito melhor do que se eu só tivesse acordado mais tarde e tivesse feito direto as coisas que eu tenho que fazer. Então esse foi o melhor dos benefícios. E como eu falei, eu vou responder nesse vídeo 2 perguntas. O que eu teria feito diferente e se valeu a pena. Primeira pergunta, o que eu teria feito diferente? Assim, como vocês viram, né, eu não consegui cumprir tudo o que eu teria feito, o que eu fiz. Mas eu não teria feito nada diferente, porque eu tenho sempre essa tendência de querer fazer mais do que eu consigo, sabe? Eu acho que é um traço do TDAH. Tipo assim, eu vou fazer isso. E na prática as coisas demoram mais tempo, na prática eu fico distraída, na prática demanda mais tempo do que a minha cabeça imaginar. Mas eu tenho a habilidade de analisar as coisas e eu fui adquirindo essa habilidade ao longo desses anos de olhar as coisas por uma outra perspectiva. Então, assim, não é porque eu não tô cumprindo tudo que eu idealizei que tá indo ruim, entendeu? E de olhar com carinho, de ser a minha amiga nesse processo. Eu assisti um vídeo logo depois da segunda semana do meu Glow Up. E eu vou deixar linkado esse vídeo aqui. Ela fala, basicamente... Gente, eu amo o YouTube, tá? É uma ferramenta que me conecta com pessoas. E eu acredito muito na ferramenta que é essa câmera, que é esse canal. Então... Porque eu consumo muito e me empodera essas coisas, sabe? Enfim, esse vídeo ela fala que o básico bem feito, ele é melhor do que você tentar enfiar um monte de coisa na sua rotina, como eu tentei fazer. Mas eu fiz isso, mas eu fui sendo minha amiga nesse processo. Então se você ainda não é sua amiga, sabe? Tipo assim, se você é aquela pessoa que ainda se coloca um pouco pra baixo, que ainda se deixa afetar, então assim, básico bem feito é melhor do que tentar enfiar um monte de atividade numa vez só. Mas como eu falei, como eu sou minha amiga nesse processo, funcionou pra mim porque eu fui ajustando esse processo de acordo com o que tava funcionando, de que não tava funcionando. Fui sendo flexível nesse... Eu não fui sempre assim pra mim. Então, se você é uma pessoa que tem essa tendência de não ser sua amiga, de se cobrar muito, e também se você não é, assiste esse vídeo aqui, tá? Assiste esse vídeo aí que ela fala exatamente sobre isso. Que o básico bem feito, ele te leva a melhorar todos os dias um pouquinho. E na prática, foi isso que aconteceu comigo. Porque bem ou mal, em um determinado período, eu falei assim, eu vou me dedicar a comer bem, me alimentar bem, beber minha água, e eu vou fazer isso. E as outras coisas eu fui encaixando, assim, sabe? Então funcionou, foi isso que eu fiz. Então era isso que... Eu não me arrependo de ter tentado fazer tudo de uma vez, mas é importante fazer as coisas com calma, com mais calma. E se valeu a pena, um glow up aconteceu... Gente, sim, claro, é uma consequência de você se dedicar a si mesmo, sabe? Então, nesse período, né, dos benefícios de me alimentar melhor, de me exercitar, de começar a ler, de tentar ficar menos tempo no celular,
você começa a depositar a sua energia em coisas que fazem mais sentido pra você, sabe? Você tem um dia limitado, seu dia tem 24 horas. Você gasta 8 horas do seu dia dormindo, 8 horas do seu dia trabalhando. Então, assim, o que você faz com o resto? É limitado. Então, assim, você vai na academia e depois da academia você tem menos tempo pra fazer outras coisas. Então você tem que ter foco no que você vai fazer. Então isso é... O glow up, ele acontece, sabe? Uma coisa, gente, que eu não sei se vocês vão se identificar comigo, mas eu tenho esse sentimento de que, assim, eu trabalho esse sentimento, sabe? Tipo assim, quando eu fizer isso, isso vai acontecer. Tipo assim, quando eu fizer esse glow up, ir pra academia vai ser muito mais fácil, um hábito na minha vida, assim, intrínseco à minha existência. Ir pra academia vai ser muito mais fácil, eu vou virar viciada. Não assim, né? Mas assim, sabe, essas pequenas coisas, assim, tipo, que se eu fizer isso, isso vai acontecer. E não necessariamente, sabe? Porque o objetivo é que o hábito da academia, eu incluísse esse hábito novamente na minha vida, mas ele é ainda difícil, sabe? Ele ainda é uma coisa que eu preciso fazer esforço. Então, às vezes, a gente só coloca essa expectativa nas coisas que vão acontecer, com uma esperança de que isso mude alguma coisa, gente, assim, sabe? Mude magicamente a gente. E não vai mudar. Mas ao mesmo tempo que não vai mudar, pra mim é muito claro, também é muito claro depois de uma aventura, né, das minhas aventuras, que nada muda, mas tem alguma coisinha diferente. Você sabe dentro de você que alguma coisa mudou, que alguma coisa tá diferente. E aí essa sementinha da mudança, esse mudança dentro de você gera outras mudanças a longo prazo, sabe? A longo e médio prazo. Então, valeu muito a pena, eu estou muito satisfeita com isso. Eu estou bem mais focada nos meus novos projetos e eu quero realizar as coisas, sabe? Uma coisa, um sentimento muito bom. Tem um quadro aqui que antes ficava ali atrás. Eu botei aqui pra ficar mais perto de mim, pra eu olhar mais pra ele. Então nesse quadro eu botei assim, no início do ano, eu criei ele no início do ano no meu vídeo de metas. E aí eu botei nele assim, 30 antes dos 30, glow up. Eu botei assim, ideias na minha cabeça, sabe? E aí eu botei ele ali, e eu ficava olhando pra ele, e eu pensava, nossa, meus 30 anos tá chegando, eu preciso começar meu projeto. Nossa, a faculdade tá começando, eu preciso começar meu projeto. E bem ou mal, eu comecei esses 2 projetos. E eu entreguei esses 2 projetos pra mim mesma. Então isso vai gerando em mim uma confiança de que eu consigo realizar as coisas. Esse glow up. Eu idealizei ele, né? Idealizei ele na minha cabeça, os hábitos que eu queria. Aí eu pensei, eu quero ter um vídeo por semana pro YouTube. E eu fiz. Então isso me dá confiança de que outras coisas que estão na minha caixinha de ideias, que eu posso realizar elas também, sabe? E não esquecendo de que a vida ela é sempre essa esse eterno ciclo, sabe? Você tenta uma coisa, aí essa coisa não dá certo, ou ela dá certo, aí você ajusta essa coisa pra fazer ela dar certo, ou pra fazer ela ser melhor ainda do que ela já foi, e aí você faz melhor da próxima vez. E aí pra você procurar ser melhor da próxima vez, você precisa estudar alguma coisa, procurar algum profissional, como eu falei também nos meus vídeos, né? Que eu tava depositando mais energia na minha alimentação, preciso de uma ajuda de um profissional, de um nutricionista. Me exercitar também, enfim, você precisa estudar alguma coisa, você precisa consumir um livro, você precisa se nutrir de coisas, né? Consumir coisas, conteúdos, cursos, conhecimento, de alguma forma para te fazer melhor naquilo. Ou você pede ajuda, ou você contrata alguém para te ajudar. E aí você começa, e você ajusta, aí você tenta de novo, aí você faz isso. E é assim pra sempre. E uma outra coisa que eu falei no vídeo 3, lá na 3ª semana, é que as frases de afirmação, elas são muito poderosas. E que assim, no momento que você se repete, eu sou capaz de atingir os meus objetivos. Deixa eu consultar. Eu confio no meu potencial e eu sei que posso atingir os meus objetivos. Quando você começa a repetir isso pra você, você pensa assim, eu confio no meu potencial e eu sei que eu posso atingir os meus objetivos. Mas assim, você começa a tomar ação para que isso aconteça. E isso também é mágico, sabe? Porque eu sei que eu posso atingir os meus objetivos.
Como? Aí começa, você tenta, aí você ajusta, aí você evolui. E eu falo sobre isso, né, porque um grande objetivo meu grande objetivo, meu grande sonho de vida é viajar o mundo, né? Mas dentro de mim tem essa parte também que precisa fazer algo pelo mundo, assim, né? Eu preciso dessa... Pra mim, Beatriz, não sei se faz sentido pra todo mundo, mas pra mim, Beatriz, essa ideia de propósito faz sentido. Eu quero fazer da minha existência nesse planeta Terra de alguma forma produtiva. Tô aqui por algum motivo. Então, assim, a psicologia me conecta com isso e o Instagram me conecta com isso. Eu acho que as coisas que eu falo, elas podem gerar um impacto positivo na vida de pessoas. Eu acredito nisso. Então, eu preciso trabalhar no Instagram pra isso. O Instagram é um dos meus projetos que eu preciso tirar do papel e que me sinto confiante pra me dedicar a esse projeto, sabe? Porque como eu falei no vídeo 3, né, dar passos na direção que você quer ir é legal, mas dar passos estratégicos na direção que você quer ir é ainda melhor. Por isso, gente, quero contar uma novidade pra vocês, que eu decidi me dedicar a um novo Instagram, que vai se chamar As Aventuras de Bia. E ainda não tem nada, tá? Hoje, 17/6, ainda não tem nada. Mas vai ter no futuro. E é isso aí, gente. Eu espero que esses vídeos tenham sido úteis de alguma forma pra alguém. Se faz sentido ter uma vida mais disciplinada, mais consciente pra você. E se você decidir fazer um glow up, que esses vídeos sejam úteis pra você de alguma forma. Pra que você se lembre de curtir o processo, ser sua amiga no processo, um passo de cada vez. O básico bem feito é melhor do que um monte de coisa. E é isso aí, gente. Eu acredito nesse potencial. E eu acredito no potencial das pessoas também. Até! Obrigada por terem assistido. Por favor, não esquece de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram. E até a próxima.